Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Olha só o que tivemos no sorteio da Copa do Brasil, hein? Os dois superpoderosos, os dois times que têm mais dinheiro hoje no futebol brasileiro, os dois clubes que são organizados, que conquistaram mais títulos recentemente, os dois clubes que decidiram a Libertadores e o Palmeiras saiu como vencedor, e isso só aumenta a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Nas redes sociais, a zoeira já começou. De um lado é que o cheirinho vai ser eliminado. Do outro é o bi-rebaixado que não tem mundial que vai ser tirado da Copa do Brasil. O palmeirense diz que já ganhou uma final de Libertadores e que vai eliminar o Flamengo de novo. E o flamenguista também entra na zoeira, brinca com os dois rebaixamentos, com o não mundial do Palmeiras, e isso já começa a viralizar nas redes sociais. Ou seja, um confronto que muitos consideram como uma final antecipada, como os dois favoritos ao título, e que geraram reações aí, dois dirigentes no local do sorteio, das torcidas, Flamengo e Palmeiras frente a frente pelas oitavas da Copa do Brasil, hein? Quem diria que esse confronto ia acontecer logo nas oitavas? Botafogo e Bahia também, na minha opinião, é outro confronto muito equilibrado, de duas novas SAFs, de dois clubes que vêm crescendo muito. Tem muito que se falar aí desse sorteio da Copa do Brasil. Já dá pra dizer, é difícil dizer isso, muita gente diz, porque o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. O Botafogo vai se tornando uma potência aí financeira e também dentro de campo no futebol brasileiro. Mas muita gente diz que é uma final antecipada. Então, eu não vou para esse lado porque eu sei que você não gosta da euforia. Mas eu vou perguntar o seguinte, não é uma final antecipada, mas é o confronto dos dois favoritos ao título já nas oitavas de final, Mauro? Ou hoje Flamengo e Palmeiras não são tão favoritos quanto já foram, pela força do Botafogo, pelo Bahia crescendo e pelo São Paulo, seu atual campeão? Esse torneio não é o mais importante, né? Esse torneio deveria ser tratado como se trata a Copa, as Copas são tratadas no mundo inteiro. O certo seria Flamengo e Palmeiras priorizarem a Libertadores e o Brasileiro, colocar um time misto que for nesses confrontos. Mas a gente aqui tem essa mania de Copa, mata-mata, essa obsessão por um torneio menor, que paga mais. Não é o dinheiro da Copa do Brasil que muda o destino do Palmeiras e do Flamengo. Isso aí é fundamental para time quebrado, falido, desesperado. Não é o caso de nenhum dos dois. Eu acho um exagero todo esse oba-oba quanto a esses dois jogos. Para mim, o mais importante é o jogo do Maracanã pelo Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, é o terceiro dos três. Que vai ser no segundo turno, né? É o jogo do segundo turno, que é uma sequência, são 4 jogos. Palmeiras joga com Flamengo, com Inter, Flamengo. E o Flamengo joga com Palmeiras, São Paulo, Palmeiras. Esse último, para mim, é o mais importante. Pode valer a liderança do campeonato, dependendo do que acontecer até lá. Ou certamente vai valer uma posição importante ali na tabela. O Palmeiras já perdeu para o Botafogo, precisa de um resultado bom no Rio contra o Flamengo. E o Flamengo precisa também pontuar, evidentemente, para voltar à liderança e brigar pelo título brasileiro. Eu acho que esse jogo, se eu fosse o Flamengo ou o Palmeiras, olha, prioridade é Libertadores, jogo com o Botafogo, Flamengo jogo com o Bolívar e os jogos do Brasileiro. Mas não é o que vai acontecer. Eles vão poupar o jogador no Brasileiro para colocar força máxima nesses dois confrontos. E a gente vê a imprensa tratando como se fosse a final da Copa do Mundo. E não é. É um jogo de uma fase eliminatória, ainda tem mais uma, 3, né? 1, 2, 3. Sim, são 3. Tem umas 3 fases ainda para chegar num eventual título. Eu, sinceramente, eu acho isso uma distorção tremenda. Lá fora também acontecem confrontos assim, às vezes precoces de dois times fortes, em qualquer campeonato. Já teve Copa do Rei com Real Madrid e Barcelona se enfrentando muito antes da final. Acontece na Inglaterra dos grandes também se enfrentarem. Isso é normal, é o sorteio. Então, aí é nem culpa de calendário. Aí é a situação que acontece. Tem um jogo Flamengo e Palmeiras já está marcado há muito tempo, o sorteio apontou os dois, então eles vão se enfrentar seguidas vezes. Isso é circunstancial. Se você lembrar a demissão do Jorge Jesus lá do Benfica, acontece numa sequência de jogos com o Porto, pela Copa de Portugal, lá que é a taça, que chama, né, Taça de Portugal, e pelo Campeonato Português. O Porto vence os dois, aí o JJ é demitido, né? Isso é circunstancial, acontece.
Mas eu acho que esses dois jogos não são mais importantes, sinceramente, do que os jogos do Brasileiro. Sempre achei isso e continuo achando. Ainda mais para times que têm possibilidade real de ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores. A Copa do Brasil deveria ser tratada como ela é, uma competição menor. É uma competição menor. Ela tem que ser tratada dessa maneira. O prêmio é bom. O prêmio da Libertadores também é bom. O do Brasileiro também é bom. Aqui o brasileiro, o que é o prêmio? O prêmio é a cota de televisão, gente. A Globo compra a Copa do Brasil, o Grupo Globo, a CBF pega e vai premiando a quem vai avançando. Você avança mais, ganha mais. No Brasileiro também, você ganha mais em função de quê? Resultado, audiência, tem a parte que é dividida por igual, né? Pay-per-view. Então, se você vai bem no Campeonato Brasileiro, você também vai ganhar mais. Não só a premiação pelo campeão, mas por uma série de outras situações que geram uma ótima receita. E não é isso que muda, repito, o destino do Flamengo ou o destino do Palmeiras. Mas vai se falar sobre isso, vai se tratar esses jogos como se fossem os mais importantes. Não são. Não são. Do que adianta um dos dois? Um vai ser eliminado. Aí você elimina o outro, cai numa fase seguinte da Copa do Brasil, aí não ganha o brasileiro, não ganha. Não adiantou nada. Não adiantou nada. O mais importante é lá na frente. É lá na frente. Mas, repito, muito dificilmente alguma comissão técnica, alguma diretoria vai ter a coragem de falar, não, nossa prioridade não é essa. Agora, eu duvido que coloque. E, curiosamente, em 2019, quando era o primeiro ano da gestão do Landim, o Abel Braga sai do Flamengo justamente pedindo demissão, porque ele quis priorizar a Copa do Brasil e ele foi, digamos assim, orientado pela diretoria, corretamente, por sinal, isso não é intervenção no trabalho, de que a prioridade do Flamengo era brigar pelo título brasileiro. Aí houve um jogo contra o Corinthians, o Flamengo venceu em Itaquera, 1-0, gol do Arão. Aí tinha um jogo com Fortaleza, treinado pelo Rogério Ceni, num sábado à tarde, no Engenhão até. Por alguma razão, o jogo não era do Maracanã, foi no Engenhão, que não tinha nem, na época, gramado artificial. E aí o Abel já tinha dito nas entrevistas, deu o sinal, ali ficou muito claro que ele pouparia jogadores desse jogo. Aí a diretoria foi até ele e falou, Abel, nós não queremos ficar mais distante do líder, que era o Palmeiras, na época treinado pelo Felipão e era o atual campeão. O Palmeiras já tinha uma pontuação boa e tal, começo do campeonato, mas já estava abrindo uma vantagem. E aí foi dito para ele, a gente não quer perder ponto pro Fortaleza em casa, cara, a gente quer continuar tentando alcançar a liderança do campeonato, não quer ficar longe do líder. O Abel entendeu aquilo como uma interferência, pelo menos foi o que ele falou na época, deu a entender, e se demitiu. Né? E eu acho que ali a diretoria agiu certo. A prioridade era ser campeão brasileiro. E foi campeão brasileiro, depois com o Jorge Jesus. E caiu com o Jorge Jesus para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Paciência, segue. Ganhou, muito mais importante foi ganhar o brasileiro e ganhou a Libertadores. Os dois, com a diferença de menos de 24 horas, inclusive, sábado e domingo. Domingo foi campeão sem jogar. Então, acho difícil que isso aconteça dessa vez. Muito difícil, porque vão achar, não, esse é o jogo do século. Não é. Não adianta nada. Isso aí são dois jogos legal e tal, mas, sinceramente, eu acho que seria mais razoável o quê? O Flamengo joga com o Palmeiras, joga com o São Paulo, joga com o Palmeiras, joga com o Palmeiras. Força máxima contra o São Paulo e contra o Palmeiras no Brasileiro. E o que for possível colocar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E o Palmeiras, se eu fosse o Palmeiras, faria a mesma coisa. O jogo contra o Inter. Tem que ganhar do Inter lá dentro de Porto Alegre. Perdeu pro Botafogo agora. Não pode perder contato com o Botafogo. O Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro, gente. Você acha que se for para poupar, os dois têm que poupar nesse confronto? O Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro. Pode ganhar igual o São Paulo. Só o São Paulo conseguiu. Isso é muito maior do que ganhar a Copa do Brasil. E não é a final da Copa do Brasil. Fosse a final, até entenderia. Pô, agora falta só esses dois jogos. É outro papo. Como acontece muito na Europa. Os times reservas jogam as Copas e não importa o adversário. No máximo enxerta um ou outro jogador mais importante ali. O goleiro, muitas vezes é o goleiro reserva, né? Aí quando chegar na final, não, aí muda. Aí você coloca a força máxima ou algo próximo disso, que aí tá valendo o título. Até na semifinal ali já tem uma pegada um pouco diferente. Agora, faltando ainda essa fase, a outra fase e a final, então são dois jogos, depois tem mais 6 para ser campeão. Tá muito longe. Tá muito longe. E tem que ver a situação dos dois também no brasileiro, né, Mauro? Tem que ver se os dois vão se manter ali no topo. A tendência é que eles fiquem ali. Mesmo que não tenha perdido um contato, tem todo um segundo turno pela frente. Repito, o Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro. O que é mais importante? Ser tricampeão brasileiro ou ganhar a Copa do Brasil? Tricampeão brasileiro. Então, porra, é muito claro. No caso do Flamengo, o Flamengo tem que impedir o Palmeiras de ser tricampeão brasileiro. É um desafio pro Flamengo. Ganhar o campeonato novamente, que ele não ganhou em 21, não ganhou em 22, não ganhou em 23. Nem liderou durante esse tempo todo. Agora que voltou a ter rodadas na liderança com o Tite. Não tinha liderança de campeonato. Nem isso. O Flamengo tem a obrigação de brigar pelo título brasileiro, de ir até o final lutando com possibilidades. Não dá para ficar sendo coadjuvante no Brasileirão. É um absurdo com todo o investimento. O Flamengo não disputa o título brasileiro. E tem um técnico que tem o perfil de disputar o campeonato de pontos corridos. Então, eu acho que esses jogos deveriam ser tratados como jogos secundários. São jogos menores.
O confronto é o grande. Tudo bem, mas não é o mais importante. Você tem que olhar a temporada. O que adianta? Ganha do Palmeiras, elimina o Palmeiras e perde pro Bolívar. Vai adiantar? Ou o Palmeiras elimina o Flamengo e cai pro Botafogo na Libertadores. Vai adiantar? Não vai adiantar. Então, cara, tá muito claro aí. E os jogos da Libertadores são na sequência, né? É logo depois. Então, sinceramente, eu acho que é um exagero que se faz quando se trata a Copa do Brasil, esse confronto, como isso tudo. Um jogo Flamengo e Palmeiras pela Libertadores, na semifinal, na quarta de final, faz o que for, aí é outro papo. Aí é Libertadores, é outra conversa. Né? Como esse jogo do Maracanã, pode ser um jogo valendo liderança, pode ser um jogo que define o campeonato lá na frente, como no ano passado, 4-3 da virada, foi uma decisão. No final acabou sendo uma decisão. Se você olhar, fala, pô, foi. Se não ganha aquele jogo, o Palmeiras teria dado aquela arrancada? Não. E o Botafogo teria murchado como murchou? Também não. O Botafogo, os pneus ficaram arriados ali. Aquela derrota ali foi decisiva para o Botafogo, já estava despencando aí, caiu em queda livre, e o Palmeiras subiu para ser campeão. Mesmo perdendo o jogo do Flamengo por 3-0 do Maracanã. Manteve ali o prumo, ganhou os outros jogos, levantou a taça. Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que é legal, são 2 jogos, a gente vai curtir o embate, mas eu acho que a prioridade deveria ser nos jogos das competições mais importantes. E esses 2, você põe em campo o que é possível. O fulaninho aqui está um pouco desgastado e tal, joga o brasileiro. Aí que joga o reserva dele na Copa do Brasil. Porque parece que no Brasil, né, Mauro, tem um foco nos mata-matas, né? Eu acho que até o torcedor, né, ele fala, não pode ser eliminado. Porque tem, né? Às vezes o time ele poupa no brasileiro pra jogar o mata-mata. A maioria dos times. Outro mata-mata muito maior que é o mata-mata da Libertadores, pô. Essa é a questão. Você tem um outro mata-mata muito maior. E tem um brasileiro que tá ali, cara. O título, eu repito, o Palmeiras pode ser tricampeão. Pro Palmeiras deveria ser a prioridade máxima. Você ganhar um terceiro ano seguido, pô, isso é super importante. Fica na história, cara. Você vai perder uma chance dessa. O Flamengo teve a chance em 2021 e não aproveitou. O Atlético foi campeão. Perdeu lá com o Renato Portaluppi, aquele grande trabalho dele. Aliás, tá feia coisa lá, hein? Pelo amor de Deus. 10 derrotas. 10 derrotas seguidas? Não, seguidas não. No campeonato são 10 derrotas. 10 derrotas. E vai pegar o Corinthians. É o duelo dos desesperados também na Copa do Brasil. Tem isso. Copa do Brasil, os 2 desesperados ali. Quer dizer, é a mesma coisa. O que é mais importante? Escapar do rebaixamento ou avançar na Copa do Brasil? Escapar do rebaixamento. Aí você avança mais 1 ou 2 fases, cai lá na frente, não ganha taça nenhuma e ainda é rebaixado. Não adianta nada, cara. Fluminense. O que é mais importante pro Fluminense? A Libertadores? É o brasileiro, porra. Não adianta o Fluminense avançar na Libertadores e de repente não ganhar o título, que é mais provável avançar e não ganhar do que avançar e ganhar. Para qualquer time. Claro, é muito maior chance de você ficar pelo caminho do que você ganhar a Libertadores. E você é rebaixado? Não adianta nada. A prioridade tem que ser o brasileiro. Para todos esses aí, Corinthians, Grêmio... São Paulo? Não, estou falando dos rebaixados. Fluminense, não cair. O São Paulo é diferente. Eu não sei se o São Paulo tem força para brigar pelo título brasileiro, embora esteja bem colocado. Talvez para o São Paulo a Copa do Brasil, ser bicampeão, possa ser a prioridade. Mas ele tem a Libertadores também, né? Tem a Libertadores. Mas o brasileiro para o São Paulo, o rebaixamento não assusta o São Paulo ao contrário de anos anteriores. Mas o São Paulo tem força para brigar pelo título brasileiro com esses adversários? Essa é uma questão de autocrítica que o São Paulo vai ter que fazer. Eu acho difícil. Eu acho bem difícil o São Paulo brigar pelo título brasileiro, dos pontos corridos. Mas no mata-mata ele tem a chance maior. Cada um é cada um. Agora, Flamengo e Palmeiras, que foi o início da nossa conversa aqui, que vão se enfrentar, os 2 têm time para ganhar o brasileiro, têm time para ganhar a Libertadores. Então a Copa do Brasil deveria ser tratada como ela é. A terceira competição é importância. Mas não vai ser o que vai acontecer. É unanimidade, né? Eu vou perguntar pro Flávio e pro Bruno também, que a Copa do Brasil é a terceira. É a terceira. Libertadores, geralmente, é a primeiríssima para os clubes brasileiros. Brasileiro, o segundo. E depois a Copa do Brasil. Agora, a Copa do Brasil, ela ganhou um peso também quando os times que disputam a Libertadores começaram a disputar a Copa do Brasil. Porque aí você tem os principais times do Brasil disputando essa competição e outra coisa que também dá o peso para a Copa do Brasil, as premiações, né? Bruno, Flávio, o próprio Mauro. A premiação da Copa do Brasil hoje ela é muito alta. Provavelmente para isso. A CBF querendo valorizar a competição e querendo que os clubes levem a sério. Agora, ela ganhou peso, mas vocês concordam com o Mauro? Eu duvido mesmo, acho que o Mauro também, ele deu a opinião, mas duvidando, que o Tite ou o Abel Ferreira vão colocar time misto no mata-mata Flamengo e Palmeiras. Eu duvido. Sim, veja bem, eu não digo nem time misto, eu digo o seguinte, eu tenho um elenco aqui, eu tenho alguns jogadores que eu não posso usar em todos os jogos. Quais os jogos que eu priorizo com esses jogadores? Sim. Eu priorizaria o brasileiro.
É isso. Se eles estão fisicamente ali vulneráveis. O bonitão aqui consegue jogar todos. Então tá bom, esse cara tá bem, ele vai jogar todos. Ou vai jogar, sei lá, 3 de 4. Em momento nenhum tirar um do Campeonato Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, né? Um jogador importante. É priorizar. Priorizar o quê? Tem uma hora que você tem que fazer uma escolha. Tem jogador que aguenta jogar, de repente, as 2, 3 partidas, outros não. Goleiro joga todas. Vai poupar o Everton, poupar o Rossi, não precisa. Deixa jogar, se for o caso, né? Agora, alguns jogadores vão sentir mais, outros menos. Aí a variação tem que ser pontual, né? Naquele momento. Bruno. Eu concordo com tudo que o Mauro falou, já falei sobre isso algumas vezes aqui, né? Que a Copa do Brasil é a terceira competição, mas ela é tratada, e acho que vai ser de novo, né? Vai ser Palmeiras e Flamengo, é um jogo que ganhou um tamanho muito grande nos últimos anos, né? O confronto Palmeiras-Flamengo, porque são os times que têm conquistado as principais competições do Brasil nos últimos anos, esse confronto ganhou um peso muito grande, mas também acontece, mesmo quando não é um confronto tão grande, também acontece dos times priorizarem o mata-mata, né? Porque acho que também tem uma coisa muito a ver com a maneira como as coisas são tratadas, né? De que é proibido perder, técnico muito pressionado quando perde alguma coisa, né? Que nos pontos corridos, às vezes você é eliminado, mas você não percebe, porque é um campeonato que você vai jogar até o final. Então não tem aquele choque, aquele impacto, está eliminado. Você às vezes já está fora da briga, mas ninguém percebeu, porque ele vai sendo diluído, né, em várias rodadas. Então, acho que eu concordo. Acho que o Campeonato Brasileiro, para quem pode lutar pelo título, ele teria que estar à frente da Copa do Brasil, mas acho que isso não vai acontecer. E acho que aí não é nenhuma decisão. O Tite e o Abel até tem tamanho, né? Acho que nesse caso até mais o Abel no Palmeiras, né, do que o Tite no Flamengo, por causa da história do Abel no Palmeiras, não por causa da carreira, né? Acho que o Tite seria mais contestado que o Abel numa eliminação, mas às vezes a escolha é do clube, é do ambiente, né? Mas os dois são caras grandes, são caras que podem até tomar uma decisão diferente, né? Mas o palmeirense vai cornetar o Abel também, se ele não botar titulares que poderiam jogar. Vai levar também. Porque esse mês de agosto, né? O Mauro pegou a primeira parte do mês, que esses confrontos vão ser agora, daqui a 2 semanas. Tem o Palmeiras tem o Inter no Beira-Rio, entre esses confrontos o Flamengo tem o São Paulo. E depois o Palmeiras tem o São Paulo, o Flamengo também tem outro jogo difícil. E aí no fim do mês já é o mata-mata da Libertadores, né? Então esse mês de agosto, e no caso do Palmeiras é o Botafogo, é um jogo duro, o Flamengo tem um jogo na altitude, e também acho que esse mês de agosto vai definir muito sobre a briga do título brasileiro. Também acho que esse mês vai definir. Um exemplo, Flamengo elimina o Palmeiras, elimina o Bolívar, segue nas duas. Eu acho que diminui a chance do Flamengo ganhar o brasileiro, por exemplo, porque se ele segue na Copa do Brasil, o Palmeiras está fora. Palmeiras vai focar tudo ali na Libertadores. Libertadores é brasileiro. Falo mais até do brasileiro, que é pontos corridos. Ou Palmeiras elimina o Flamengo, elimina o Botafogo, tá nas duas, e aí, consequentemente, Flamengo e Botafogo, cada um cai de uma, pelo menos. Acho que a chance do Palmeiras ser tricampeão diminui bastante. Se ele seguir nas duas Copas, né? Então acho que esse mês de agosto, dependendo de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, quem tiver em duas, quem tiver em uma, quem não tiver em nenhuma, acho que vai desenhar bem quem tem mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Mauro lembrou aqui, né, uma parte dessa tabela, e é impressionante como Flamengo e Palmeiras se lascaram nesse período. Porque realmente a tabela deles é muito difícil na Libertadores e no Brasileiro. Nesse período, tá? Das oitavas de final da Copa do Brasil. Só para dar uma dimensão para vocês, a gente vai colocar aqui na tela, a gente tem a arte, Kaique. A gente vai botar na tela, primeiro a tabela do Palmeiras. Nessa situação aí, no período do jogo contra o Flamengo. Olha aí, Mauro, Flávio, como o Mauro lembrou, é bem difícil, hein? Flamengo pela Copa do Brasil, no dia 31. Aí no dia 4, ou seja, 5 dias depois, já tem o Internacional no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo dificílimo. Aí no dia 7, 3 dias depois, Flamengo pela Copa do Brasil no Allianz Parque. Lembrando que o primeiro jogo contra o Flamengo é no Maracanã. Dia 11, ou seja, 4 dias depois, já tem o Flamengo pelo Brasileirão no Maracanã. Aí dia 14, 3 dias depois, o Botafogo pela Libertadores. Aí São Paulo pelo Brasileirão no Allianz Parque.
e depois Botafogo de novo pela Libertadores. Não tem um jogo razoável o Palmeiras nesse período. É por isso que o Mauro chama tanta atenção. Desses jogos, o Mauro preferiria tirar contra o Flamengo na Copa do Brasil do que contra o Inter no Brasileiro, contra o Botafogo na Libertadores, contra o Flamengo no Brasileiro e contra o São Paulo no Brasileiro. É surreal essa tabela, esse calendário do Palmeiras. O Flamengo também é isso. É a mesma coisa. Aí a gente vai botar o do Flamengo, é bem complicado também. Até porque o Flamengo vai ter altitude nesse período. É bom deixar isso bem claro. O Flamengo vai ter, no dia 31, o Palmeiras em casa, no Maracanã. Aí no dia 3, ou seja, 4 dias depois, ele tem o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileiro. Que é aí que o Mauro diz. Ele prefere tirar algum jogador importante que não possa jogar esses 2 jogos do jogo contra o Palmeiras do que no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão. Aí logo depois, Palmeiras de novo, jogo de volta pela Copa do Brasil, 4 dias depois em São Paulo. Logo depois, o Palmeiras pelo Brasileirão, no Maracanã, e aí entra a Libertadores, ó. Flamengo e Bolívar no Maracanã no dia 15, que pra mim é o jogo mais importante dessa tabela. Esse jogo, o Flamengo tem que ganhar de 3, 4, do que ele puder ganhar, pra não ter que definir o resultado na altitude. Esse jogo aí, pode deixar a tabela lá ainda, esse jogo aí, o Flamengo tem que dar a vida pra conseguir o máximo de diferença de gols pra ir tranquilo pra altitude. Aí depois vai pegar o Botafogo no Newton Santos, decidindo ali liderança do Campeonato Brasileiro. Pega os seus 2 adversários diretos no Brasileiro. É isso, Palmeiras e o Botafogo. Sim. E o Bolívar no jogo de volta na altitude. Agora é muito mais compreensível o argumento do Bruno, né? Do Mauro, né, Flávio? Porque realmente, se for pra poupar em algum desses jogos, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, é na Copa do Brasil. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. O problema todo passa pelo calendário brasileiro, que é totalmente torto e totalmente inexplicável. Você usa todo o primeiro semestre para aquelas porcarias de campeonatos regionais que não levam a nada, não serve para nada, é verdade. E eles são jogados sozinhos. Só o campeonato regional. São 16, 18 datas, sei lá que raio que é isso. Eu sei que é limpinho, você só joga aquelas porcarias lá, mais nada. E aí, quando chega no segundo semestre, acumula tudo. E aí acontece esse tipo de situação. Se você tem um calendário sem essas porcarias, você começa logo cedo e você teria espaço suficiente para que os times jogassem essas partidas complicadas, não tão coladas umas das outras. Então, todo o problema passa por esse calendário torto e por esses campeonatos que só servem para manter o poder na CBF. Então, é uma tristeza. Eu acho que, querendo ou não, os times vão ter que fazer opções aí. Eles vão ter que tirar o pé em alguma competição, tirar o pé em alguns jogos, porque não tem condição. Não dá para jogar tudo isso, não tem como fazer. E virão contusões, a possibilidade de contusões fica muito maior quando você tem essa sequência de jogos e o lado psicológico é mais pesado, é mais exigido. Enfim, todo mundo passa por um calendário torto, um calendário que não tem explicação. Você coloca o pior. Você acha que isso aí prova a vergonha que é o calendário da CBF? Claro. Esse período prova. Claro, porque você joga o pior, você deixa sozinho, né? E depois o que tem de melhor é tudo misturado. É um negócio muito louco, né? Todas as competições do segundo semestre são as que importam. O primeiro turno não muda nada. Aqui a gente nem lembra mais quem ganhou o campeonato regional de coisa nenhuma e tal. Pô, e os campeonatos regionais, eles são preservados. São 16 ou 18 datas jogadas no lixo. Nós vamos até maio, junho, só falando de jogo porcaria, tranqueira, campeonato que não serve pra nada. E pra que isso aí? Pra que serve isso? Você abre essas datas, joga esse campeonato e espalha. Você vai ver que fica muito mais tranquilo pra todo mundo. Campeonato brasileiro poder, agora sim podia. Campeonato Brasileiro parou por causa da chuva no Rio Grande do Sul. Voltou da chuva, o Juventude vende os mantos para o jogo dos jogos dele, para Brasília. Quer dizer, para-se por tudo, não se respeita o grande campeonato. E aí acumula, né? E aí não vai ter jeito. Querendo ou não, os técnicos vão ter que preservar em algum momento. Eu também concordo com o Mauro. O ideal seria que fosse na Copa do Brasil. Mas com essa história do Palmeiras e Flamengo, até por negócio de rivalidade, essa que os caras levam muito em conta. Foi a final da Libertadores, aumentou muito essa rivalidade. Aquele erro bizarro do Andreas Pereira. Eles vão colocar o que tiver de melhor, mas vai ter problema. Vai ter problema lá na frente, sim. Vai estourar em outra competição, que é uma lástima, né? A gente tem aí, né? São 2 confrontos de mata-mata em 2 competições consideradas importantes, a Libertadores mais importante, e os 2 times só tem clássico
no Brasileiro. Não tem nenhum jogo, com todo o respeito, tá? Mas não tem nenhum jogo ali contra o Atlético Goianiense, não tem nenhum jogo ali contra o Criciúma, né? Que seriam jogos ali considerados, dá pra poupar e ganhar. Não tem. Na sequência que a gente viu do Flamengo, ele pega, a gente falou Palmeiras, Botafogo e São Paulo, ele pega os 4 primeiros ali. Nesse momento são os 4 primeiros colocados. O Flamengo é um dos 4 e pega os outros 3. A sequência dele é essa. Não é o primeiro confronto de mata-mata dos dois, porque teve a Supercopa, né? Teve a Supercopa. Então não é o primeiro confronto depois da Libertadores. Duas Supercopa, né? Antes ou depois? Não, sim, mas eu tava pensando se a Libertadores tinha sido o último mata-mata. Não, foi a Supercopa. Antes e teve uma depois. Foi a Supercopa do Brasil. Agora, retrospecto, Mauro, do confronto, né? No primeiro turno do Brasileiro, teve um empate lá no Allianz Parque. E desde a final da Libertadores, tá? Entre Flamengo e Palmeiras, foram 6 jogos, com uma vitória para cada lado e 4 empates. Olha o equilíbrio desse confronto entre Flamengo e Palmeiras. A vitória do Palmeiras valeu o título da Supercopa do Brasil, né? Que foi aquele 4-3, um jogão entre Palmeiras e Flamengo. E a do Flamengo foi por 3-0 no Brasileiro do ano passado. O Palmeiras nunca venceu o Flamengo pelo Brasileirão desde que o Abel Ferreira assumiu o clube, hein? São 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas. Soma-se aí o fato de que já são quase 9 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã. Além disso, o Palmeiras não vence o Flamengo jogando dentro do Allianz desde o Brasileirão de 2017. Olha que loucura. De lá pra cá, foram 6 jogos, 2 vitórias do Flamengo na casa do Palmeiras e 4 empates. Até a final da Libertadores, o Palmeiras tinha muitas dificuldades de jogar contra o Flamengo. O Palmeiras chegou a ficar 9 jogos sem vencer o rival, com 4 anos de jejum. E na final da Libertadores, o Flamengo até estava melhor em campo. Até aquele erro surreal do Andrés Pereira e o gol marcante do Davidson, que deu a Libertadores para o Palmeiras. Mauro, agora uma pergunta sobre os treinadores. Você acha que eles vão ter coragem? Porque são 2 treinadores que eu vejo coragem para decidir. Eu vou fazer isso, se tiver pressão, azar. O Bruno já deixou claro que o Abel Ferreira tem mais escudo, né? Tem mais crédito nesse Palmeiras. Tá aí há 3 anos e meio ganhando tudo. O Tite tem só um carioca ali pelo Flamengo. Vai ter uma pressão a mais. Mas eu vejo coragem no Tite também para tomar esse tipo de decisão. Você acha que os 2 vão ter essa coragem que você recomendou, Mauro? Se for poupar, que poupe na Copa do Brasil? Mauro. Eu acho que os clubes não vão tomar a decisão que deveria ser deles, clubes. Você acha que a diretoria devia tomar essa decisão? Acho que a decisão tem que ser do clube, claro. O clube tem que falar qual a nossa prioridade aqui. Chegar pro técnico e falar, nossa prioridade é ser campeão da Libertadores. Fique à vontade para botar o time mais forte na Libertadores, a nossa prioridade é o brasileiro, fique à vontade para priorizar o brasileiro. Mas o confronto é com o Flamengo, tudo bem, mas a gente não quer perder, a gente quer o tricampeonato, digamos que fosse isso, tá? E o Flamengo é a mesma coisa. Não acho que vão dizer isso, acho que não. Talvez até os dirigentes prefiram ganhar a Copa do Brasil, mas acho que é possível que eles administrem, sim, que eles têm opções. É possível que eles façam escolhas para manter o time num bom nível, né, em todos os jogos, sem ter uma diferença brutal, poupando um ou outro jogador aqui, usando ali, ou seja, poupando nas 2 competições. É possível, que também pode ser um caminho muito razoável, muito interessante. Você tem, os dois técnicos têm alternativas, desde que eles tenham os jogadores todos à disposição, quase todos, eles têm boas alternativas. Então você pode usar um determinado time no jogo do Brasileiro, da Copa do Brasil, aí você pode mudar 3 ou 4 jogadores e mantendo um time forte no Brasileiro contra o Inter, no caso do Palmeiras, e o São Paulo, no caso do Flamengo, aí depois voltar com aquele outro time e tal. Acho que até dá para fazer, girando um pouquinho, poupando aqui e ali. O Flamengo tem vários zagueiros, o Palmeiras contratou agora mais 2 meias, né? O Felipe Anderson joga no meio campo, o Maurício também. Você não precisa ter o Rafael Veiga todos os jogos. Você não precisa ter, de repente, o Gerson todos os jogos com a volta de La Cruz, com o Pulga, com o Alan, com todos os jogadores que o Flamengo tem. Você não precisa ter o Davi Luiz todos os jogos, que é veterano. Você pode ter o Léo Ortiz, pode ter o Fabrício, pode ter o Léo Pereira. Então, assim, os 2 técnicos podem fazer aí um revezamento que mantenha uma espinha dorsal, um time forte em todas as competições, mas eu acho que é importante o clube definir qual é a prioridade. Acho que sempre é o clube que tem que definir qual é a prioridade.
Mas geralmente os dirigentes não fazem isso, eles deixam isso por conta do treinador. E aí o treinador decide o que ele acha melhor, né? Enfim, os dois têm tamanho para tomar decisões aí. Acho que mesmo o Tite não tendo todo esse respaldo que o Abel já conquistou no Palmeiras, acho que o Tite tem tamanho para chegar e fazer o que ele achar melhor dentro desse contexto. E imagino que o Tite, não sei, pelo perfil dele, ele prefira o Brasileirão. Porque ele costuma ir bem brasileiro, né? Em pontos corridos, regularidade. Exato. Eu acho que assim, tem mais o perfil dele. E repito, assim, se o clube toma essa decisão, ele tira até um pouco do peso. Olha, a torcida não vai cobrar do treinador. O confronto é importante, nós queremos classificar e tal, mas olha, a nossa meta prioritária são essas duas outras competições. O técnico já está orientado a fazer o que ele achar melhor, mas sem perder o foco no Brasileiro e na Libertadores. Ponto. Estava olhando aqui os jogos do Bolívar. Tem um jogo contra o Strongest antes do jogo com o Flamengo no Rio. Se esse jogo não for adiado, que é comum nos campeonatos aqui pela América do Sul, na Argentina isso acontece direto. O cara pede adiamento, tudo, eles adiam o jogo para favorecer o time que está na competição internacional. E o Strongest também vai jogar na Libertadores. Então pode ser até que eles adiem esse jogo, para os dois poderem descansar, né, e poderem jogar. O Strongest joga primeiro em casa, né, que ele foi o primeiro do grupo. Sim. A primeira fora. A mesma coisa acontece com o Bolívar. Então, se os dois vão jogar, a segunda em casa. Os dois saem para jogar. É possível até que eles adiem esse jogo. Se não adiar, eu duvido que o Bolívar e o Strongest entrem no Campeonato Boliviano com força máxima. Eles vão poupar para jogar Libertadores. Então, o Flamengo tem que pensar nisso também. O adversário vai ficar totalmente voltado para esse jogo pela Libertadores. Vai estar lá babando, só pensando nesse jogo. E não acredito que o Bolívar vai jogar no Maracanã. O Flamengo precisa de um placar elástico, se possível, como você falou. Vai jogar tão faceiro, alegre, ofensivo como foi no jogo de volta da Libertadores, que ele ganhou lá na altitude e perdeu no Rio 4-0. Duvido que jogue daquela maneira, acho que seria muita ingenuidade. Acho que ele vai jogar para perder de pouco, para tentar arrumar um empate. Então vai ser carne de pescoço, vai ser difícil. Entendeu? E assim, a gente sabe que pode ter uma situação como essa, de adiamento e tal, ou eles preservarem os jogadores titulares para jogar a Libertadores. Isso não vai acontecer com o Palmeiras nem com o Flamengo. A sorte do Palmeiras é que o Botafogo está na mesma situação. Ele também tem o Bahia, ele também tem que manter a liderança do Brasileiro. O Botafogo, depois do papelão no ano passado, ele quer aproveitar essa chance para ser campeão, que é óbvio. Então está na mesma situação do Palmeiras. O Botafogo deve focar totalmente no Brasileiro, né? Lembrando que a gente voltou para a rádio, tá? Já estamos na Rádio Jovem Pan. Deve focar totalmente no Brasileiro depois do ano passado, né? Não sei, né? Também vai ser cobrado. Também vão querer que o Botafogo vá para cima do Bahia. Vamos ver como é que vai ser. O Botafogo, mesma coisa, deveria tomar a mesma decisão. Ano passado deixamos escapar o título, agora estamos na liderança. A gente pode ser campeão brasileiro depois do que aconteceu em 2023. Vai jogar tudo na Copa do Brasil? Não. Eu acho que não. Joga o brasileiro. É o que eu penso. Foi eliminado, paciência. Acontece. Você pode jogar completo e ser eliminado, cara. E aí? Você arrebentou teu time todo, jogou com os titulares na sequência de 7, 8 jogos. São até 10 jogos em 33 dias para esses times, Flamengo e Palmeiras. São até 10 jogos, porque você tem 9 acertos e quem que se classificar joga a Copa do Brasil no último meio de semana de agosto. Dia 28, por aí. Tem mais um jogo. Quer dizer, são 9 certos e quem passar dos dois, no caso, estamos falando de Flamengo e Palmeiras, vale para Botafogo e Bahia, para qualquer outro, tem mais um jogo. E o Flamengo tem o Palmeiras no dia 31, aí dia 1º de setembro tem o Corinthians, aniversário do Corinthians. Tem o Corinthians, em Itaquera. Depois tem o Vasco, no Maracanã.